Meu irmão, minha irmã, chegamos mais um sábado. Paz e bem a você. Hoje, sábado, 15 de agosto, dia de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas e cerimoniários. O nosso abraço aí aos coordenadores e coordenadoras dos coroinhas, os pais, mães dos coroinhas da nossa paróquia e também dos cerimoniários. Hoje também, 15 de agosto, é dia da Assunção de Nossa Senhora, embora a gente celebre no domingo mais próximo, portanto, amanhã. Então, celebramos hoje a Assunção de Nossa Senhora e também o dia de São Tarcísio. A você eu desejo muita paz, que o seu coração seja repleto de alegria nesse dia de hoje, nesse final de semana que se inicia. Louvemos a Deus por todos os recuperados da Covid de nossa cidade, nossa paróquia. Coloquemos sobre a proteção de Nossa Senhora todos os que estão em recuperação em casa, mas estão bem, graças a Deus e Nossa Senhora e a Divina Santa Cruz. Pelos que ainda estão nos hospitais, por aquelas pessoas que nos hospitais, nos postos de saúde, trabalham, se dedicam incansavelmente à nossa oração. E lembrando que domingo, amanhã, portanto, nosso bispo vai estar aqui celebrando às 18 horas na Igreja Matriz, por todos os que já faleceram devido à Covid-19 e também celebrando, louvando a Deus pela recuperação dos que conseguiram essa graça e a dedicação e o trabalho daqueles que estão à frente, na linha de frente. Vamos escutar o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 19, os versículos do 13 ao 15, que diz: Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as criancinhas e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, depois de falar do casamento, no capítulo 19, versículo 3 ao 12, se fala de criança agora, nesses poucos versículos que hoje nós escutamos. A palavra usada em grego é uma palavra que significa adolescentes, jovens e rapazes, mas justamente criança com menos de 7 anos. Afinal, é do matrimônio que normalmente se nascem filhos. Mas há outra razão, certamente mais importante, para Jesus. Quem se reconhece filho pode tornar-se pai e mãe. Enquanto quem não aceita ser filho, filha, não tem identidade própria. Na verdade, é incapaz de estabelecer relações estáveis e frutíferas. O tema do Evangelho de hoje já fora tocado no capítulo 18, do 1 ao 5. Todo o capítulo 18 de Mateus, já o sabemos, fala de comunidade, que é o discurso comunitário. No centro da casa, lugar real e simbólico, onde estão os discípulos, Jesus coloca uma criança com a qual se identifica. O fato de o Evangelho de hoje retomar aquela cena é uma repetição. Nem por isso é supérflua e deve ser deixada de lado, como já vista. A função da repetição é repisar o tema, insistindo, sublinhando, frisando o tema já visto, porque tem um significado e importância particular. A finalidade desse procedimento é levar o leitor a dar especial atenção àquela palavra. A palavra dita, agora repetida, deve penetrar, rasgar o coração e fincar-se mais fundamentalmente para não sair dali nunca mais. A parábola ensinada, é disso que se trata, tem uma mensagem clara: o reino é das crianças. Ao invés de impedir seu acesso a Jesus, é preciso tornar-se como elas para ter acesso a Jesus. A questão aqui é a relação com o outro, Deus, o primeiro outro, e portanto consigo mesmo, como filho, pressuposto da relação com os outros e com os bens deste mundo. Na igreja antiga, que gostava de alegoria, mas que também sabia tomar os textos ao pé da letra, quando as letras formavam palavras sensatas,
esse texto serviu de base para o batismo das crianças. A palavra sensata, no caso, é que o batismo nos torna filhos e filhas do Pai, tornando possível a comunidade de irmãos e irmãs. A condição de criança, na verdade, é central na vida nova de quem se torna membro da comunidade. Aquela criatura que, na tradição helenística e judaica, não passava de um apêndice da mulher, a qual, por sua vez, nem chegava a ser um apêndice do homem, pois era mera propriedade do homem, ocupa agora o lugar central da fé cristã. A criança é o próprio Senhor, sabedoria escondida aos sábios e inteligentes, mas revelada aos pequeninos. É nos sábios que brotará a palavra que, ao exprimir o Pai, gera o Filho num único e mesmo amor, Abá, Pai. A criança, com efeito, revela a essência do ser humano. Mais ainda, a criança é a essência do ser humano. O ser humano só existe à medida que é acolhido e amado, e só se torna adulto na medida em que aceita ser acolhido e amado na sua pequenez. É filho. E assim é capaz de acolher e de amar os pequenos, tornar-se irmãos e irmãs. É nesse discipulado da comunidade que nós crescemos. É nesse discipulado da comunidade que nós nos tornamos irmãos. Mas eu quero também, concluindo este momento de reflexão com você, perguntar se nós não estamos sendo causa, pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Quantas vezes nós distanciamos ou pelo menos queremos impedir as pessoas de se aproximarem a Deus? Quando nós damos um mau conselho, quando nós somos contra-testemunho, quando nós tiramos as pessoas do caminho que conduz ao reino. Quantas vezes você já tem passado ou já feito isso? Em vez de ir para a igreja com alguém, participar da pastoral ou de uma atividade, você chama para outro lugar, isso tu vai todo dia, vamos fazer isso hoje. Quantas vezes a gente já escutou isso? Quando nos comportamos assim, estamos sendo como aqueles que queriam impedir o acesso das crianças a Jesus. Tantas vezes, até com a maior das boas vontades, nós impedimos o nosso acesso a Jesus e o acesso dele a nós e também das outras pessoas. Peçamos ao Espírito de Deus que nos dê sabedoria e discernimento para nós fazermos o contrário, motivar as pessoas a se aproximarem de Deus, preparar os corações, a mente, a vida das pessoas para acolherem o Senhor, para que desta forma nós tenhamos uma sociedade santa, preparada para amar e ser amado por Deus. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que o seu final de semana seja muito abençoado, que você seja canal da bênção de Deus. Agora, não existe bênção sem oração. Reze e reze sempre. E sempre que tiver a oportunidade, abra a Bíblia e leia, medite a palavra de Deus. Além de escutar aqui conosco, medite a palavra de Deus. Eu costumo dizer que não creio em cristão que não reza diariamente e não lê a Bíblia diariamente. Quem ainda não se dedica, pelo menos, à leitura e oração diária, na minha concepção, não deveria ser chamado de cristão. Não quer dizer que não seja uma pessoa boa, mas ainda não está no segmento do Senhor. Porque para estar no segmento do Senhor, na minha concepção, volto a dizer, deveria fazer o mínimo, pelo menos, que é rezar todo dia. Portanto, todo dia ter esse diálogo com o Pai. E, tendo esse diálogo com o Pai, voltar-se para si com a palavra de Deus. Se exercite isso se você ainda não faz. Se faz, cultive mais e mais, para que cada dia você se aproxime de Deus. E cada dia você deixe Deus ser tudo em você. Abençoado final de semana, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe seus comentários e motive as pessoas a se inscreverem no nosso canal.